é preciso ser especialista para saber que a saúde pública no Brasil tem falhas graves. A falta de profissionais não é a única, mas uma das principais explicações para o cenário de desrespeito que se repete em boa parte dos hospitais. Na tentativa de garantir assistência, principalmente a quem vive longe das capitais, o governo criou um programa que tem dado o que falar. O ponto mais polêmico é a contratação de médicos estrangeiros. Viviane Rosa foi entender por que tanta gente resiste a essa ideia. Hospital vazio? Atendimento rápido? É só conversar com alguns pacientes para saber que hoje é um dia atípico por aqui. Aqui é sempre lotado, principalmente no final de semana. Tem gente que vai em casa, volta, para poder ser atendido. Meu pai chegou a desistir, aí esperou a pressão baixar em casa. Mas no único hospital público de Águas Lindas de Goiás, cidade de 260 mil habitantes a 50 quilômetros de Brasília, o que mais revolta os moradores não é perder o dia esperando a consulta, é voltar para casa sem atendimento. Você vem atrás do médico, não tem. Hoje mesmo eu estou esperando para ortopedia, não tem ortopedia. Sexta-feira eu vim aqui para tirar o gesto do meu menino, que era o dia, não consegui, porque não tinha um médico. Às vezes a gente chega e eles já dizem pode ir, que não tem médico. Em Santo Antônio do Descoberto, que fica a pouco mais de 20 quilômetros de Águas Lindas, também no entorno do Distrito Federal, a situação parece ainda pior. A cidade tem 100 mil habitantes. Quem precisa de um hospital só tem essa opção. Aqui nesse corredor tem mais de 30 pessoas aguardando atendimento. E nesse momento só tem um médico trabalhando. A espera de alguns pacientes já dura mais de 3 horas. Daqui a pouco essa aí sai para almoçar, já era, só amanhã agora. Essa senhora de 60 anos está com dengue. É uma dor aqui na cabeça e nos ossos tudo. Seu Francisco, de 67, teve um acidente vascular cerebral recentemente. Aí ele começou a botar sangue pelo nariz e vomitar sangue. Ele e a esposa esperam pela consulta há horas, assim como a avó desse garotinho. Desde 9 horas que eu fiz a ficha, ele está vomitando com diarreia e que está com 39,5 de febre, até agora não foi atendido. Pergunto ao secretário municipal de saúde por que só tem um médico trabalhando no único hospital da cidade. Na verdade, Viviane, nós temos 2 médicos. Você pode observar que agora nós estamos no período horário do almoço, o médico já está almoçando, foi almoçar e já está voltando também. Não é o que relatam os pacientes. Eles garantem que desde as 9h30 da manhã, só há um profissional atendendo. O outro saiu e até agora não voltou, ninguém sabe para onde que ele foi. O secretário reconhece que a população sofre com a falta de médicos, mas diz que conseguir contratá-los é uma missão quase impossível por aqui. É muito difícil competir com Brasília. A média de salário de Brasília é de 10 a 15 mil, o básico, né? Então, para a gente fica muito complicado de nós termos esses médicos pagando esse valor. A falta de profissionais tem sido apontada pelo governo como a principal causa dos problemas que atingem a rede pública de saúde, principalmente na periferia das grandes cidades e nos municípios do interior. Já para as entidades que representam a categoria, o número de profissionais é suficiente e o que falta é investimento em estrutura de trabalho. Essa divergência, que sempre existiu, ganhou força com a edição da medida provisória que criou o programa Mais Médicos. As providências propostas pelo governo para combater os vazios assistenciais em algumas regiões do país enfrentam resistência e estão sendo questionadas na Justiça Federal. A iniciativa prevê 2 frentes de investimentos: expansão do número de vagas de graduação e residência e convocação imediata de médicos para trabalhar em regiões onde há carência de profissionais. Na primeira frente, vão ser criadas 11.447 novas vagas de graduação até 2017. A prioridade é para os municípios que não tenham curso de medicina ou que estejam mais distantes de locais que já oferecem a formação. Ainda nessas regiões, o governo também pretende abrir 12.372 novas vagas em residência médica. Serão disponibilizadas especializações em áreas prioritárias para o SUS. No momento que a gente amplia a quantidade de cidades que têm oferta de graduação de residência, a gente consegue fixar mais esse profissional naquela localidade. Um médico que se gradua e faz residência na mesma localidade, a chance dele permanecer nesse lugar é de 87%. A segunda medida tem caráter emergencial. A meta do governo é preencher 13 mil vagas disponíveis em todo o país. Quem for selecionado vai receber uma bolsa de R$10 mil e pode fazer especialização em saúde básica.
O programa também prevê que o trabalho seja supervisionado por professores de universidades federais. A prioridade é contratar profissionais brasileiros, mas também há espaço para os estrangeiros. E eles já começaram a ser chamados. Só de Cuba devem vir 4.000 médicos até o fim do processo. Há mais de um ano estamos conversando com os países, fazendo avaliação internacional, trocando experiências, mostra o interesse de profissionais desses países em poderem abraçar essa oportunidade de vir para o Brasil para preencher aquelas vagas não ocupadas por médicos brasileiros. A contratação de médicos estrangeiros é um dos pontos mais polêmicos da medida provisória. Isso porque esses profissionais serão dispensados dos exames que avaliam a qualidade dos profissionais que vêm de fora. Nós não podemos admitir que um médico que tenha obtido o seu diploma no exterior, seja ele médico brasileiro ou estrangeiro, venha exercer a medicina no país sem uma avaliação adequada das suas capacitações. O Conselho Federal entende que isso é algo inegociável, inarredável postura de seriedade, de preocupações com valores absolutos como vida e saúde do povo brasileiro. A entidade pede na Justiça Federal que os conselhos regionais não sejam obrigados a emitir registros de trabalho para os estrangeiros que não fizerem o exame. E também questiona outros 2 pontos da medida provisória: a falta de comprovação da fluência dos intercambistas em português e a obrigatoriedade do profissional trabalhar especificamente nos municípios definidos pelo governo. Além do CFM, a Associação dos Médicos Brasileiros e a Federação Nacional dos Médicos também são contrários às propostas e já entraram com processos para suspender a medida provisória. Segundo o presidente da FENAM, é a precariedade do sistema de saúde que afasta os profissionais das periferias e das cidades do interior. Nós conhecemos a realidade e nós vemos que há toda uma geração de médicos esperando concurso público, vivendo de bicos, de subemprego, né? O que nós precisamos especificamente? Primeiro, condições de trabalho, né? Não há como médico ir para essa cidade pequena e bancar o herói. Esse clínico geral vive essa realidade. Ele atende nesse hospital do entorno de Brasília, que mostramos no início da reportagem. Diz que trabalha de mãos atadas. Então eu acabo de atender um paciente com a cólica biliar, ela precisa de uma cirurgia de vesícula. Eu não tenho para onde mandar esse paciente. Não existe um centro cirúrgico aberto em nenhuma cidade do entorno. Eu atendo uma fratura, eu não tenho um centro ortopédico para operar uma fratura ou imobilizar uma fratura. Então não está faltando o médico, está faltando a instituição de saúde como um todo. Segundo o médico, as unidades básicas de atendimento, onde vão trabalhar os profissionais convocados pelo governo, quase nunca resolvem o problema do paciente. Está precisando do hospital, funcionando como hospital. E não uma UPA, unidade que faz uma injeção para aliviar uma dor e deixa a pessoa morrer com sua doença em casa. A hora que eu olho para uma criança desnutrida, eu preciso de um nutricionista, mas antes eu preciso fazer um exame de sangue, cadê o laboratório? As primeiras vagas do Mais Médicos já foram preenchidas, mas isso não significa o fim da disputa nos tribunais. O Via Legal conversou com um dos assessores jurídicos do Ministério da Saúde, que rebateu as principais críticas feitas ao programa. Isso tudo está sendo feito para enfrentar um problema crônico no nosso país, que é o baixo número de médicos que nós temos. Em comparação com outros países, nós temos um número insuficiente de médicos. Hoje nós temos 1,8 médicos por mil habitantes. Outros países, inclusive com sistemas públicos de saúde semelhantes com o nosso, como a Inglaterra, possuem um número significativamente maior. 2,8 médicos na Inglaterra, 4 médicos por mil habitantes na Argentina. Então, nós temos um número insuficiente de médicos. Em conjunto, nós temos um investimento significativo de mais de 7 bilhões em infraestrutura. Nós estamos construindo mais de 6.000 novas unidades básicas de saúde, com muitos recursos para novos equipamentos.
Então, são programas, são duas coisas que têm que andar juntas, que têm que ser sincronizadas. A chegada de novos médicos e o investimento em infraestrutura. E por que não fazer a revalidação como nós temos hoje? Porque a revalidação dá o direito desse médico estrangeiro vir e trabalhar em qualquer lugar. Então, o que nós queremos é uma atuação específica na atenção básica em saúde dentro do município. Então, somente dentro desse programa, ele não poderá atuar, exercer a medicina fora desse programa e mediante supervisão.